José Carlos Lourenço, sou o CEO da Mídia 9, que é a empresa detentora do Jornal Económico, e com o meu grato privilégio de vos dar as boas-vindas para esta conversa extraordinária. Enfim, olhando para as pessoas que estão aqui ao meu lado, é o que é verdadeiramente expectável. Valia a pena dizer que estamos aqui, em grande medida, por culpa de uma pessoa, a suspeita do costume, a minha amiga Maria da Glória, que há uns meses atrás desafiou o Jornal Económico para se associar a um projeto muito interessante que tem vindo a ganhar o seu espaço. Tem um nome sugestivo de puxar pela cabeça, um podcast com conversas muito interessantes, que desde há alguns meses esta parte passou a ser distribuído também pelas plataformas digitais do Jornal Económico. E a determinada altura chegou-se à conclusão que, para além das conversas que a Maria da Glória tinha com os seus convidados, talvez valesse a pena fazer uma conversa um pouco mais alargada e uma conversa também com a audiência que pudesse interagir com quem estivesse envolvido nessa mesma conversa. Nos dias que correm, ter a oportunidade de conversar, assistir a conversas, participar em conversas, parece-me um luxo cada vez mais interessante, porque no momento em que as percepções vão ganhando espaço à realidade, num momento em que o que é individual e às vezes muito egoísta se sobrepõe ao bem geral, num momento em que aquilo que é instantâneo e se esgota na espuma dos dias se sobrepõe àquilo que é mais duradouro, mais estruturante e com futuro, poder conversar é verdadeiramente uma coisa cada vez mais interessante. É isso que estamos aqui a fazer hoje. Estes 2 minutos que eu estou aqui a roubar do vosso tempo também ajuda a que, entretanto, cheguem mais algumas pessoas que estavam ali a sofrer as dificuldades do trânsito, as agruras do trânsito, como disse bem aqui o André Macedo. Espero que seja uma hora muito bem passada, é mais ou menos isso que temos planeado aqui para a nossa conversa. Isto não é suposto ser um evento, é suposto ser uma conversa entre amigos e pessoas que se estimam, e tenho a certeza absoluta que vai ser um tempo muito bem passado. Sem mais delongas, vou passar aqui a palavra ao André Macedo. Divirtam-se. Até já. Muito obrigado. Muito obrigado, José Carlos Lourenço. Bem-vindos então a esta conversa. Hoje não há Benfica, não há Sporting. Enfim, o Sporting já foi ontem e não correu muito bem, mas eu estou a fechar a edição, estamos a fechar a edição da manhã, que sai amanhã em papel, embora a façamos todos os dias, do Jornal Económico, e portanto há aqui alguma urgência, não que isso encurtas aquilo que está previsto, são 45 minutos, 50 minutos de uma conversa que é um pouco sobre, como na série do Seinfeld, que é sobre nada, e na verdade por isso mesmo é sobre tudo, o que permitirá ou dependerá muito da qualidade dos nossos convidados. Nenhum deles precisa de legenda, precisa de introdução, ainda assim, por uma questão de cortesia e de organização, farei, lendo exatamente o que está à minha frente. Maria da Glória Ribeiro, que o José Carlos já apresentou, Managing Partner da Amro Portugal. Depois temos a Cristina Fonseca, que já tive também o gosto de entrevistar quando estava na RTP, que é General Partner da Indigo Capital Partners. Temos a Lourinda Alves, com quem já tive o gosto também de trabalhar. Saltei o António Nogueira Leite, mas foi por percalço, mas portanto dizia eu, a Lourinda Alves, diretora executiva das conferências do Estoril e diretora executiva de Inclusão e Diversidade, um cargo que o Trump provavelmente cancelaria, ou já teria cancelado. O António Nogueira Leite, que também já entrevistei, e tivemos aqui ainda recentemente numa conferência, presidente do Conselho de Administração da MAPF e professor na nova SBE, e o Pedro Santa Clara, que foi o dínamo que criou esta escola quando ninguém acreditava que isso seria possível. Portugal estava no mais fundo do poço. Enfim, eu provavelmente era um dos que carregava para baixo, no sentido em que não havia qualquer possibilidade de sairmos desse fundo, e ele teve essa capacidade de ir contra a corrente, encontrando investidores privados e também o espaço público, porque não acreditavam muito nele, de que seria possível fazer uma escola de gestão de negócios virada para fora de Portugal, dando força a Portugal, e isso vale bastante. Como vos disse, a conversa, enfim, ela tem como origem o podcast Puxar pela Cabeça, que nos últimos 2 anos tem reunido uma série de pessoas a falar de assuntos que vinham da arte ao amor, por isso vos dizia que este é um debate sobre tudo, sobre nada e sobre tudo, mas para que ele ganhe alguma tração, isto é, para que não fique apenas na estratosfera e eu a certa altura não saiba o que perguntar, começaria por colocar na mesa, e começando pela Maria da Glória, e pedindo que vocês, os nossos convidados, possam interromper-se e animar a conversa e não sejam muito
muito respeitosos uns dos outros no sentido de poder interromper-se de forma educada e que não é preciso dizê-lo. E começando pela Maria, então era precisamente isto. O Trump chegou e causou um enorme alvoroço em todas as áreas. Quer dizer, não há nada que ele não tenha tocado. Só abre uma gaveta e salta um Trump, ou salta uma notícia do Trump. Há notícias todos os dias. Ele tinha prometido isso, ser ditador durante 24 horas. Não sei se chegou a ser ditador, mas tomou decisões que põem em risco, de certa forma, algumas partes do nosso modo de vida. Não sei se isso será... E esse modo de vida não se altera em 24 horas, nem numa semana, nem num ano, mas pode corroer. E, portanto, eu gostaria que começássemos por aí, passando depois a perguntar a todos, e eu podendo depois focá-la melhor, que efeito é que tem, nomeadamente na área da gestão de pessoas, na forma como nós avaliamos e como olhamos para o mérito, que efeito é que esta entrada derrompante do novo presidente americano, que tem uma influência brutal no mundo, nos afeta a nós? E começando por aquilo que pode afetar... Começando o que pode afetar as pessoas, é isso, não é? Sim. Olha, André, eu espero que afete zero, porque nós andamos nos últimos anos a tentar compreender que a diversidade e a inclusão em grupos de trabalho enriquece o grupo. Quanto mais diferentes somos e nos juntamos num objetivo comum, e somos capazes de fazer isso, melhor trabalhamos e mais facilmente conquistamos aquilo que queremos conquistar. Aliás, isso é um pergaminho hoje em dia de um líder. E estão aqui algumas pessoas que são professores de liderança, portanto, poderão falar melhor do que eu sobre isso. Eu limito-me a escolher pessoas para líder e avaliá-las. Portanto, uma destas primeiras... As pessoas, eu vou falar sem microfone, julgo que me conseguem ouvir todos. Não? Não tenho que pegar um microfone outra vez. De qualquer maneira, os americanos escolheram para líder alguém que não tem de todo essas características, ou melhor, tem certas características de líder de manada, talvez, mas não de líder de pessoas. Não. Porque é que os americanos, 50 e pouco por cento, não é? Também não são todos. Mas porque é que 50 e pouco por cento de americanos escolheram o Trump? Olha, provavelmente estavam cansados de outras políticas, se calhar... que não os ajudava a realizar aquela forma de empreender americana, sei lá. Todos estes senhores aqui, nomeadamente os senhores da economia, o António e o Pedro, poderão falar muito melhor do que eu, porque é que os americanos o escolheram. Agora, sobre a sua pergunta, o que é que isso afeta nas pessoas e na área das pessoas, eu espero que não afeta absolutamente nada, sob o ponto de vista organizacional, porque é tudo contrário ao que ele tem tentado fazer, acabar com as pessoas que trabalham em inclusão e diversidade, por exemplo. Aliás, André já preconizou que a Laurinda já estaria em part-time, uma vez que uma parte do trabalho dela é essa. Portanto, já teria perdido metade do salário e metade do emprego. Mas isso é o contrário do que nós andamos a fazer. Mas por ser o contrário, a pergunta é se este novo paradigma, vou-lhe chamar essa palavra horrível que usamos constantemente, o paradigma, se ele muda, e porque a certa altura ele justifica o comportamento de um líder político. A palavra líder talvez seja exagerada, mas é alguém que de facto tem essas responsabilidades, ela acaba por ter um efeito, nem que seja um efeito nas pessoas de mimetismo, de imitação, de seguir esse novo perfil do líder que é, na verdade, o macho alfa mais típico possível, que aliás é bastante patriarcal, para não dizer machista e etc. Eu espero que não influencie nada. Espera. Já é a esperança é a última a morrer. A Cristina Fonseca, estávamos a falar há pouco, viveu nos Estados Unidos, conhece bem a cultura dos Estados Unidos e estávamos na brevíssima conversa que tivemos, que é tudo muito transacionável nos Estados Unidos. E, na verdade, quando vimos a tomada de posse do novo presidente americano, percebemos que houve pessoas que foram convidadas porque tinham feito investimentos na rede social do Trump, nomeadamente portugueses, mas não só, e que os convites foram feitos precisamente tendo em conta uma série de interesses, quer dizer, os grandes senhores das tecnológicas estiveram lá, embora muitos deles tiveram antigos conflitos com o presidente americano. É tudo muito transacionável. Isso tem tendência a intensificar-se ou acha que isso é uma coisa que a sociedade americana tem uma capacidade de digerir diferente da nossa, que ficamos logo como velhos do Restelo a olhar de sobrolho levantado, como eu, para esse fenómeno?
É uma boa pergunta. Efetivamente, é das coisas que nos Estados Unidos eu não apreciava de todo, porque para nós europeus que temos até uma cultura muito mais de colaboração, de políticas sociais, viver e trabalhar num ambiente em que as pessoas quase que não são genuínas às vezes, não é? Tudo é uma transação. E eu acho que a tomada de posse foi um ótimo exemplo disso, não é? Aqueles líderes foram convidados e se calhar muitos deles há uns anos criticavam abertamente o Trump, hoje em dia percebem que aquilo é um negócio importante e, portanto, eles dedicam-se àquele circo da forma que tem que ser. A principal diferença que eu acho é eles muito abertamente aceitam isso e vivem bem com isso. E assumem que a vida é assim. Nós, se calhar, temos um bocadinho mais de reservas. Mas aceitam que a vida é assim ou conseguem separar os diferentes níveis a que a coisa se Eu não sei se eles separam. Há um lado profissional, há um lado pessoal, porque se olharmos para as relações pessoais, elas são bastante menos transacionáveis nesse sentido, isto é, as pessoas tendem até a procurar um grau de proximidade e de relações genuínas, e isso é cultivado muito através dos média, das colunas de opinião, dos livros, quer dizer, a autoajuda nasce muito nos Estados Unidos, embora tenha uma corrente que vem da psicologia. Sim, mas por outro lado, eu acho que se calhar eles têm um bocadinho o bias da sobrevivência, porque eles estão a jogar um jogo de sobrevivência. Eu acho que no contexto de trabalho, de uma forma muito diferente, isto é claro, eu vou passar por cima de quem... Eu estou a ser extremista, não é? Eu não sei esta pessoa, mas eles vão passar por cima de quem tiver que ser porque é uma questão de proteção, não é? Mas aqui também é igual, não quer dizer, não haverá... Mas aqui eu tenho alguma proteção social, aqui eu tenho uma rede de apoio que acaba por ser um bocadinho diferente nos Estados Unidos. E o Trump é claramente pró-business, eu acho que e já anunciou investimento em inteligência artificial e tecnologias que vão ser fundamentais nos próximos 10, 20, 30 anos, mas eu acho que também, se calhar, nos próximos anos, há aqui uma tendência de separação geográfica muito grande. Nós fundámos a Talkdesk em 2011, já lá vão mais de 10 anos, e nessa altura nós vivíamos a tendência da globalização. Eu criava um negócio de software aqui e a ambição era levá-lo para os Estados Unidos e criar um negócio global. Hoje em dia, as empresas, até à conta destas tensões, já pensam muito mais, aos Estados Unidos, à Europa e à China. Segmentam Segmentam ou tentam segmentar porque percebem que há forças que impedem esta globalização. Enquanto isto era expectável e incentivado há 15 anos atrás, eu acho que nos próximos 10 anos vai haver uma segmentação muito maior. Já iremos a isso, mas centrando só para fechar essa parte, portanto, os americanos olharão o eleitorado americano, os americanos, com mais condescendência face a esta atitude de fazer tudo uma transação do que nós europeus que olhamos com algum pudor, talvez excessivo em relação a isso. Acho que sim, mas é da minha percepção. Atenção, não quero generalizar. António, enfim, a tomada de posse dá cabo do famoso ESG, quer dizer, rasga vários dos capítulos que temos ouvido, uns mais desenvolvidos que outros, enfim, da igualdade, à questão ecológica que é muitíssimo relevante e que surge precisamente numa altura, depois temos tido os incêndios monumentais de LA, anteontem nevava na Flórida, que é sempre uma conhecida pista de esqui, a Flórida, uma estância, tinha só 10 centímetros, não chega, rasga completamente o Trump num discurso curto, mais bem lido que o anterior, mais organizado, mais seguro, mas rasga essas ideias que constam dali, que ainda estavam a ganhar profundidade. É apenas um momento que nós ultrapassaremos? É apenas um fait divers? Bom, eu começo por dizer que acho que a nossa abordagem aos Estados Unidos, e eu sou conhecido como não sendo apoiante de Trump, pelo menos tenho recebido bastante hate dos seus fiéis ao longo dos anos, mas conheço bem os Estados Unidos, primeiro porque lá vivi e lá estudei, depois porque tenho lidado muito com os americanos, e a última a última coisa relevante que fiz foi vender uma empresa à KKR e, portanto, tenho a noção exata de como é que eles pensam, ou pelo menos razoável, e tenho muitos amigos lá, vou lá frequentemente. Eu acho que nós olhamos para os americanos com a arrogância típica de quem se sente superior.
Acho que a própria maneira como fazemos as perguntas, quer dizer, nós aqui na Europa somos mais boas pessoas, somos uma espécie de Mariana Mortágua e que somos melhores que os outros. É para fazermos diferente, mas não interessa. Nós queremos fazer. Nós é que lutamos pelos direitos. Ora bem, o problema da DEI, o problema do ESG, não é que não haja alterações climáticas e não é que as pessoas devam ter alguma diversidade, devam ter diversidade nas empresas. O problema é que se tornou uma religião e a revolta não é de Trump. Se nós olharmos para as proxy votes de 2023 e 2024 na S&P 500, 95% das propostas de lei foram chumbadas pelos investidores. Sim, e das ambientais, 80%. Porquê? Porque muitas são um exagero. E porquê é que os rapazes americanos brancos com menos de 30 anos são todos apoiantes de Trump? Porque eles, de repente, passaram para o fim da escala social. E, portanto, as pessoas levaram aquilo ao exagero, da mesma maneira como na Califórnia. É evidente que há alterações climáticas. Quer dizer, para mim, os cientistas dizem, eu acredito, tenho visto dados, não sou uma autoridade na matéria, mas é onde me parece que está a verdade. Agora, isso não justifica a gestão caótica e miserável do que os democratas têm feito nas cidades da Califórnia. Eu fui às cidades da Califórnia a primeira vez nos anos 80, estão cada vez piores. São Francisco era uma cidade agradável, hoje é uma cidade horrível de se estar no centro de São Francisco. Cheia com problemas sem abrigo. Tem muito a ver com isso, porque eles escolheram as duas senhoras não por serem muito competentes, então mas porque eram lésbicas e mulheres. Eu acho que isso não é critério, tenho imensa pena. Eu sei que vou contra... Agora que me chamaste de Mortágua, deixa-me perguntar... Não, por esta situação inenarrável, um bocadinho menos discurso sobre como se lida com os trabalhadores e, na prática, fazerem aquilo que só os empresários de vão de escada é que fazem, mas pronto. Mas não querendo fazer de Mortágua... Eu sei que não podemos dizer isso, porque elas são santas. Mas podes dizer. Mas essa reação a esse quadro que tu definiste, enfim, de forma mais ou menos precisa, eu estou muito longe de Trump, mas eu acho que se exagerou imenso para o outro lado. Mas esta posição de Trump em relação a uma série de assuntos que podem ter sido levados ao exagero, enfim, o wokeismo levado, de certa forma, o wokeismo já é próprio uma coisa extrema, mas este politicamente correto que foi excessivo, estas metas excessivas que foram talvez colocadas e que prejudicam a economia ou que prejudicam quem não está dentro da economia e quer entrar, os mais novos, por exemplo, isso justifica a atitude beligerante do Trump em relação, por exemplo, enfim, não às minorias, em relação à diversidade das opções sexuais, etc., justifica, na tua opinião? Não, em relação às minorias, não me parece tanto, porque ele tem ganho bastantes votos entre os hispânicos e entre os negros, não é? Embora tenha tirado a página da Casa Branca hispânica. Os mais acirrados oponentes do Trump são brancos ricos que vivem nas duas costas e que têm um discurso fantástico em relação às minorias, mas eu não sei exatamente como é que eles as tratam, porque eu, em particular, às vezes ouço as verdadeiras opiniões deles, que não são claramente as opiniões que dirão a uma pessoa que não conhecem e serão o oposto das opiniões que dizem em público. Portanto, criou-se um ambiente muito difícil de gerir. Posto isto, o que é que eu acho que é importante aqui? É que há avanços claros, quer dizer, e vamos ver, olhamos para o gabinete dele, que tem escolhas horríveis, mas muitas delas, ele tem escolhas horríveis em brancos, em negros e em asiáticos. Portanto, não é uma questão... Agora, ele está num extremo. Beligerante é um traço de caráter. É evidente que eu não gosto. É evidente que uma pessoa que vem daquele ramo imobiliário... E não nos devemos esquecer que, em 1970, os promotores imobiliários em Nova Iorque eram famílias italianas e a família Trump. Aprendeu com os melhores, é isso? Não, aprendeu com a máfia. E, portanto, para sobreviver tinha que ser aquilo que ele é. Mafioso. Mas é o que ele é. Agora, qual é que é o problema aqui? Eu acho que nós não podemos mudar as coisas, mas temos que... Ou não devemos, porque agora temos que perceber as consequências disto em termos do clima, em termos da competitividade das empresas, e o que nós estamos a fazer na Europa é tornar a vida das empresas, não digo em termos do esforço que fazem para resolver as questões climáticas. Em termos de regulação, é da burocracia que se criou para que elas possam fazer, em que nós chegamos aos mesmos objetivos, gastando muito mais dinheiro do que era necessário gastar. E, portanto, quer dizer, vamos ter um mundo muito mais difícil. Só um aspecto que nós, na Europa, nos esquecemos, é que se nós olharmos para os dados, eu no outro dia apresentei isso numa empresa portuguesa, me convidaram para ir lá fazer uma palestra e ficou toda a gente muito admirada. Uma coisa que os dados mostram há imenso tempo. A divergência da Europa pelos Estados Unidos começou em 2007.
Se nós olharmos para todas as tendências, crescimento, variação da produtividade, crescimento económico, se olharmos para a cotação das empresas em bolsa... Mas o que é que se vê? 2007 foi antes da grande recessão. Não, foi a grande recessão. É que então, os americanos, basicamente, o que fizeram foi fizeram o upfronting dos problemas e depois deixaram o mercado funcionar. Nós, só para dizer como é que a Europa tem um problema, nós, na altura, fizemos a política, nós decidimos gastar imenso para fazer crescer a economia, que eles também fizeram. Mas não fizemos mais nada. E o que é que aconteceu? Ajudámos a criar as crises das dívidas em Portugal, na Grécia e por aí fora. Outro aspecto muito importante, e não tratámos do sistema bancário como eles, eles trataram do sistema bancário à cabeça. Portanto, o sistema bancário foi resolvido em 2007, 2008. Nós já nem nos lembramos do tempo em que o Citibank era um banco público. E foi. E voltou ao mercado. A Inglaterra fez um bocadinho mais devagar. Na Europa foi muitíssimo mais devagar. Só para muitíssimo, houve muitos bancos não se resolveram. Para dizer como é que nós na Europa temos que estar... Eu estou preocupado. O que é o PRR? As pessoas já se esqueceram. Não digas tudo da primeira vez. Não, mas só isto muito rapidamente. O PRR foi o programa europeu para ajudar as economias a sair da Covid. Que entra em funcionamento, já as economias estão todas a crescer após o Covid. Portanto, nós temos aqui um problema claro de sobreviver neste mundo, em que os americanos e os chineses são muito mais ágeis que nós. E agora deixa-me fazer uma maldade ao António, que é pedir à Laurinda que comente aquilo que o António disse, para não ser eu a fazer moda assim. Estás maluco? O que seria? Tenho tanta coisa para dizer da minha área e agora vou meter na área do António. Então eu faço-te a pergunta, mas era uma maldade boa para o António, que é estas decisões do Trump em relação à igualdade de género, enfim, todas as decisões que tomou e que estão a... Força. Eu sou a favor da igualdade de género, sou o único homem na minha casa. Isso não tem... António, isso não tem nada a ver. Isso não tem nada a ver. Isso é batota, isso é batota. Agora já podes responder, Laurinda. Isto é uma maneira preconceituosa de olhar. Uma coisa que eu não admito é, por eu criticar os extremos, não me podem pôr no outro extremo. Isto não é a SIC Notícias, em que uma pessoa tem uma... Isto é o Jornal Económico. Atenção, estamos numa universidade, portanto as pessoas podem ter opiniões diferentes. Devem ter essa opinião e elas têm... Sempre tive a minha. Agora, eu não sou machista como o Trump. Eu não diferencio as pessoas por credo, por raça, por hábitos sexuais, isso para mim é muito indiferente. Agora, eu não entro na paranoia em que se entrou nas universidades americanas, em que estamos nas universidades inglesas. Portanto, eles puxaram aquilo para o nível da total insensatez. Sempre que isso acontece, as reações são outro nível de insensatez diametralmente oposto. Eu espero que no fim deste movimento pêndulo cheguemos a uma coisa razoável. Mas a minha visão do mundo não tem nada a ver com a visão do Trump nessas matérias em concreto. Já tenho, obrigado. Então, eu queria dizer sobre DEI, queria fazer aqui um ponto prévio, que é, eu vou passar o testemunho desta área de diversidade, equidade e inclusão agora, no dia 10 de fevereiro, e, portanto, não tem a ver com nenhum decreto federal. Não tem, fui eu que pedi ao Dino, ao Pedro Oliveira, para passar esta área, porque o que ele me pediu foi para criar a área que não existia nesta escola, diversidade, equidade e inclusão, e criei a área, foram 2 anos a criar a área, está criada, mas, sobretudo, o que eu acho que estava na cabeça do Pedro Oliveira e que esteve também na nossa ação, enquanto escola, enquanto equipas, foi não nos deixarmos capturar pelos excessos do wokeismo ou pelos excessos de qualquer extremismo. E acho que conseguimos fazer isso. Eu não sei o que é que vai acontecer agora, a partir de agora, porque isto que o Trump está a gerar, eu agora já estou com pena de ir embora, de sair desta área, mas não consigo acumular as áreas. Mas com pena porquê? Porque este traz um novo... Estou com pena porque eu acho que isto vai encostar muitas pessoas, vai reduzir muitas pessoas à expressão mínima e que é preciso proteger essas pessoas. Ninguém pode ser reduzido à expressão mínima, seja por uma questão de género, identidade, o que for, e é isto que o Trump faz. O Trump está a fazer uma espécie de gulag em open air. Ele está a transformar os Estados Unidos, ou quer transformar, adoraria transformar, num gigantesco gulag conceptual. Ou seja, as pessoas podem trabalhar, mas não podem ser nem diferentes, têm que ser como ele quer. Não é? E, portanto, isto é 1917, isto é a República dos Sovietes, é um mundo de pernas para o ar, é uma loucura. E depois, o Trump não é só o Trump, há ali uma trilogia, há ali um tríptico também perigosíssimo, que é o Bezos, o Zuckerberg e o Elon Musk ao serviço desta ideologia e desta loucura. Este homem, eu não sei se alguém percebe de grafologia, eu vinha a dizer isto por graça ali à Rita e à Leonor, mas se alguém perceber alguma coisa de grafologia, eu tenho esse fascínio, e o Alberto Vaz da Silva, que já morreu, diria muito sobre isto. Vocês já viram como é que ele assina?
Ele assina com canetas grossas, como se fossem aqui estas do quadro, e assina deste tamanho. E mostra. Isto é tudo uma paranoia, é uma loucura. Aquele homem não é só o único ser humano cor de laranja à face da Terra. Ele é um homem execrável. Ele é execrável humanamente falando. E quando ele faz isto nas áreas de DEI, e o que ele fez foi pôr as pessoas suspensas e catalogá-las, categorizar. Isto é infame, isto é criminoso. O sistema democrático elegeu, ele foi eleito e, portanto, teve mais votos, embora os colégios eleitorais americanos permitam alguma disfunção democrática. Na verdade, os outros também beneficiaram dessa mesma disfunção. Mas a pergunta que queria fazer-te é se, tendo em conta que a democracia existe, existem instituições, enfim, ele tem abanado, começou a abanar, está a fechar, está a despedir pessoas, a trocar e a fechar instituições. É tudo a raso. A democracia nesta área em concreto resistirá, isto é, tem capacidade para resistir e encontrar esse meio termo essencial que o António Nogueira Leite falava? Eu acho que o António tem razão e acho que todos nós concordamos que os excessos, os extremismos, não são desejáveis porque nem servem à causa. Seja a causa woke ou outra qualquer, não é? Portanto, quando há excesso, quando há extremismo e esse ativismo extremo, também os climáximos, podemos ir por outras áreas. Também sentias que havia um extremismo do ponto de vista do que diz respeito ao género, do que dizia respeito à questão ecológica, que havia um exagero. E nos Estados Unidos isso foi levado de uma forma quase de loucura também, não é? Portanto, eu acho que aí estamos todos de acordo. Agora, não podemos, eu pelo menos não posso concordar que esse extremo leva ao outro extremo. Isto que o António acabou de dizer, não é? E, mas portanto, resistiremos a este abalo? As instituições resistirão? As pessoas... Eu acho que ele está a gerar pior. No fundo, estamos a 3 dias da tomada de posse e, portanto, as pessoas estão atordoadas, como tu dizias e bem. Não há gaveta que se abra, não há página que se vire, não há conversa que se tenha, não há nada que se ouça, que não seja o Trump, mas isto vai também... Isto vai ser calibrado, não é possível ninguém viver assim. Este homem está playing God. Ele não acha que Deus o salvou. Ele acha que ele é Deus. E ele diz estas coisas enormes que é se eu estivesse cá, não reconhecendo nunca a derrota, se eu estivesse cá não havia guerra na Ucrânia, não havia guerra no Médio Oriente. Mas está doido. O Médio Oriente, mas a verdade é que ajudou é um conflito que não se vai resolver nem na geração, nem na nossa, nem infelizmente nem na dele. Embora ele tenha aspectos, enfim, a questão dos acordos que foram celebrados e depois anulados entre a Arábia Saudita e Israel, que morreram, mas aí, a libertação dos reféns também tem uma mão dele. Pedro, enfim, viveste nos Estados Unidos, enfim, o affirmative action, essa proteção das minorias, foi uma coisa que nasceu nos Estados Unidos para proteger as minorias, nomeadamente afro-americanos, e que teve um papel determinante para permitir que essas minorias tivessem expressão nos lugares de poder, nas universidades, etc. Em Portugal, enfim, temos uma tentativa que isso pudesse acontecer no Parlamento, com a representação política das mulheres. Temos um Parlamento ainda muito desigual, mas voltando aos Estados Unidos, essa política que tem... Não tem uma década, não tem duas, tem 40, 50 anos, o affirmative action, está mesmo em risco de ser posto radicalmente, ou a capacidade de gestão americana, que não é mesmo europeia, que o António falava há pouco de sobrolho levantado, snob, preconceituosa, olha com horror e algum asco, mas que sobredramatiza este problema? Bem, 2 ou 3 comentários só para começar. Primeiro, não foi tanto o Trump que ganhou as eleições, foi a Kamala Harris que as perdeu. Não é? O Trump teve os mesmos votos do que teve contra o Biden, a Kamala teve menos 6 ou 7 milhões do que o Biden. E eu acho isto muito importante porque, de facto, num ambiente polarizado como os Estados Unidos, com um candidato tão extraordinário, histriónico, assim, os democratas não conseguiram produzir um candidato que fosse alguém mais consensual. A Kamala Harris foi, de facto, uma candidata absolutamente desastrosa. Já tinha sido uma vice-presidente com bastantes fragilidades na gestão da parte da imigração. Não teve papel nenhum como vice-presidente, mas enfim, até o papel que tinha antes, lá está, na gestão de São Francisco, tinha sido particularmente desastroso. Segundo comentário que eu queria fazer mais ou menos sobre isto é que, e aqui arriscando-me a ser veiado, eu acho que o Trump será a melhor coisa que podia acontecer à Europa. Porque a Europa tem estado numa decadência absolutamente alucinante nos últimos 25 anos. Para vos dar uma ideia, no ano 2000 o PIB europeu era igual ao americano, agora é metade.
a capitalização bolsista das empresas europeias era igual à americana, por coincidência, no ano 2000, agora é 1/5. A Europa não tem conseguido criar novos negócios, não tem conseguido criar empresas competitivas, está numa espécie de... Negação? Não, porque há muita complacência, quer dizer, somos uma espécie de um museu para o resto do mundo, temos turistas, não somos competitivos em nada, estamos a perder o comboio tecnológico, a começar pela Alemanha, que é um caso absolutamente disfuncional. Este era o comentário, e eu acho que este choque vai fazer bem à Europa. E é engraçado que estamos nós aqui a falar muito de democracia. A Europa é profundamente pouco democrática, o governo da Europa. A Comissão, o Conselho, enfim, não representam, não são votados, não representam interesses europeus. Não há uma eleição direta para o Parlamento. Nos Estados Unidos, o Trump foi votado pelos americanos. E, portanto, mais uma vez, eu gostei muito do comentário do António, e eu sou profundamente americanófilo, vivi 12 anos justamente em Pacific Palisades, que foi o epicentro do grande incêndio de Los Angeles, que ficou toda destruída. É uma sociedade muito mais democrática que a Europa. Muitos dos excessos que nós vemos nos Estados Unidos têm a ver precisamente com ser mais democrático. E vou-vos dar 2 ou 3 exemplos. Quer dizer, a história, por exemplo, da pena de morte nos Estados Unidos, que é uma coisa que nos parece absolutamente bárbara, é porque ela, em última análise, é decidida pelas pessoas. Na Europa, abolimos a pena de morte. O que é que significa decidida pelas pessoas? Porque é votada. Enquanto que na Europa nós abolimos-la a um certo nível burocrático e nunca ousaremos perguntar isto ao povo. Porque eu não tenho a certeza se o povo português votaria contra a pena de morte, sejamos muito claros. Depende muito do timing, depende muito de muita coisa. Mas a mesma história das armas, que é obviamente uma desgraça nos Estados Unidos, tem a ver com a democracia, com ser muito mais grassroots e haver muito mais envolvimento das pessoas na sociedade. Pronto, isto são os 2 comentários. Em relação ao terceiro, das universidades. O DEI nas universidades destruiu as universidades americanas. Sendo muito claro, eu assisti a isso, eu fui 12 anos professor em UCLA, eu vi pessoas a ser canceladas. Um grande amigo meu, professor na Universidade de Chicago, professor catedrático na Universidade de Chicago, foi suspenso durante 2 anos pela administração porque surgiu uma queixa de um e-mail de um aluno chinês de 8 anos antes a dizer que quando ele estava a fazer o MBA tinha sido marcada uma aula extra no Martin Luther King's Day e ele, 8 anos mais tarde, achava aquilo uma ofensa, não sei o quê. Isto é surreal. É um pouco caricatural. Eu, como jornalista, fico sempre na dúvida que tenha sido mesmo assim, sem ser... Não. Eu conheço muitos casos, mesmo assim, muito piores do que isto. Quer dizer, basta ver o que está a acontecer nos campos de universidades como Columbia, agora com esta história de acampamentos, de perseguição aos judeus, inenarrável o que se passa nestas universidades. Agora, nós olhamos para isto e podíamos dizer assim, a Europa, se tivesse sido minimamente inteligente, tinha aproveitado esta oportunidade única para criar 2 ou 3 universidades de classe mundial. Vamos embora fazer aqui um investimento à séria para criar a nossa Stanford e o nosso MIT e Harvard e seja o que for. E não, pronto, obviamente custa muito dinheiro, mas o benefício de ter uma universidade dessa ordem é de tal maneira grande, basta ver o impacto que Stanford, ou Berkeley, ou UCLA tem na economia da Califórnia, todas as startups, todo o valor que foi criado à volta dessas universidades. A Europa teve uma oportunidade de ouro. Ainda tem, não a aproveita. Não há minimamente esta capacidade de pensar em grande. Mas só para explicar como isto destrói, estamos a falar de universidades que nos últimos 30 anos andaram a recrutar professores com base nestes critérios. Qual foi o seu papel em DEI, em vez de ser qual foi o seu papel na sua disciplina científica. São universidades que basicamente eliminaram da discussão uma série de tópicos, tornaram-nos tabu.
As universidades têm que ser o oposto disto. Agora tens um bocadinho uma reação, o Chicago Trifecta. Eu tenho andado a tentar provocar as nossas universidades para assinarem isso. Porque as universidades têm que ser um lugar seguro para se poder discutir tudo, para haver estupores com uma opinião diferente da minha e eu mesmo assim ter que discutir com eles com argumentos lógicos em vez de dizer não, este gajo é o anticristo, cancelem-no. Agora, do ponto de vista da universidade, eu acho que a Europa tem aqui uma... Mas a Europa tem essa oportunidade que não soube aproveitar. Mas ainda pode. Que não soube, mas que pode aproveitar. E esse é um ponto de vista que podemos discutir a seguir. Deixa-me virar também um pouco a pergunta. Se calhar 1/3 dos grandes académicos que estão nos Estados Unidos são europeus. Certo. A pergunta ia mesmo nesse sentido, que é, eles são europeus porque não encontraram na Europa as universidades, o espaço intelectual, a abertura para poder inovar, para poder criar, para poder discutir, embora isso tenha vindo a perder esse espaço precisamente por causa do wokeismo, por causa desse politicamente correto que foi levado ao limite do bom senso, ou muito além do bom senso. A pergunta que faço é, se este movimento de pêndulo que falávamos há pouco vai no sentido inverso, pode agora afetar e tirar competitividade a essa América que nos deixou, que nos pulverizou nos últimos 24, 25 anos? É para mim. Sim. Quer dizer, em primeira ordem, as medidas todas que vimos vão aumentar ainda mais a competitividade americana. A economia americana produz mais energia do que a que gasta e vai produzir mais ainda. A Europa, pelo contrário, tomou atitudes absolutamente indescritíveis, como fechar as centrais nucleares na Alemanha, aumentar a dependência do gás russo, proibir o fracking, a produção de óleo de xisto. Bem, o caso de Portugal, eu acho que é extraordinário. Temos petróleo offshore que não olhamos, temos lítio não sei aonde que não exploramos, temos gás natural que também não exploramos. E isto não acontece na América. Eu não sei bem o que é que vocês acham, mas para mim muitas destas histórias são profundamente antidemocráticas. Quer dizer, a história da transição climática, e não estou a pôr nada em dúvida, não sou de todo negacionista, simplesmente acho que as coisas não justificam custos infinitos. E temos que fazer análise de custo-benefício para cada medida. Nós vemos na Europa, o Reino Unido ultimamente, sei lá, duplicou o custo da energia para toda a gente. Quem é que isto prejudica? Prejudica os mais pobres. E nós não levamos estes temas à votação. São coisas que são bonitas, que nos dão, sei lá, um bem-estar moral e uma superioridade moral em alguns casos. Mas em que muitas vezes não pensamos nas consequências. E aumentar o custo da energia é das medidas mais regressivas que se podem imaginar. Enfim, eu tinha tanta pergunta para fazer nas coisas que disseste, mesmo fazendo Mariana Mortágua, que é, pelos vistos, o meu papel aqui. Não, posso fazer sempre, mas volto depois a seguir. É preciso este abanão que o Pedro está a falar, isto é, na verdade nós temos sentido nos últimos anos essa perda de competitividade e essa vontade de regular tudo o que mexe e de criar regras e mais regras para tudo, mesmo não tendo nós, por exemplo, no caso da inteligência artificial, temos ficado para trás do ponto de vista tecnológico. Esse abanão vai surtir efeito ou vamos continuar a estar no balcão da ópera a olhar sobranceiros para a realidade e os Estados Unidos a mexer-se, embora eu veja mais riscos do que aqueles que o Pedro referiu? Pois, eu queria primeiro fazer um statement e garanto-vos que é eterno. Eu não vou convidar o Trump ao meu podcast. Está garantido. Dava um belo resultado. Eu convidaria. Eu não quero. Se ele quiser dar uma entrevista, eu faço várias. Eu tenho uma sensibilidade estética que não me permite a ideia de me aproximar daquela criatura. Pelos vistos, a esposa dele também não, que agora até usa um escudo invisível na cabeça para o homem não se aproximar. Bom, a pergunta qual era? A pergunta é se esse abanão que temos sentido nos últimos anos e que agora tornou-se televisivo... Quando nós olhamos para a história dá jeito, por acaso. Eu não estudei história, mas as poucas coisas que vou lendo e investigando dá jeito para nós conseguirmos pensar um bocadinho naquilo que vem a seguir. E quando nós vemos que depois de grandes abanões bélicos há sempre
uma recuperação, uma dinâmica, um movimento, qualquer coisa. Nesse aspecto, aquela criatura que é assim uma espécie de vulcão negativo, com uma lava diabólica, se calhar pode provocar alguma coisa, talvez. E penso que se calhar vai acontecer. E a não regulação, que é um assunto que ainda não falamos, mas se calhar o André... A desregulação, quer dizer, quer do ponto de vista ambiental, quer financeiro, embora nós, europeus, levamos isso a um excesso até em áreas onde... Pois, mas se calhar esse ambiente agora que Trump vai, segundo dizem, ainda explorar mais, vai fazer com que aqui este meu lado direito, as Cristinas da vida, que é, pelos vistos há muitas, e até há cá em Lisboa, isso agrada-me imenso saber o assunto, possam, com mais alguma iniciativa dinâmica, disrupção, terem a coragem de avançar. Vamos ver. Cristina, a presença na tomada de posse, não querendo ficar agarrada a ela, mas a verdade é que é um efeito, é uma coisa desta semana. Podemos falar de outra coisa? Sim, podemos a seguir. Pode sempre variar depois do tema, não leva a mal. A presença do Musk, do Zuckerberg, daquele grupo de pessoas, não estava a Microsoft, pelo que eu percebi, pelo menos naquele sítio onde o metro quadrado ou o centímetro quadrado é mais caro ou era mais caro. A presença dessas grandes empresas que têm, enfim, não são monopolistas, mas que têm nas suas áreas quase monopólios ou são muitíssimo fortes, isso, de alguma forma, pode subverter o jogo capitalista, essa dinâmica boa, capitalista que existe nos Estados Unidos, em que surgem negócios, onde há mais oportunidades, onde há mais democracia, há mais grassroots, como o Pedro dizia, ou não? Ou este encosto ao poder destas empresas, enfim, acabará por ser apenas mais visual do que prático? É sim, não sei bem, não é? Eu acho que essa é uma resposta difícil, mas eu acho que essas pessoas, se recebendo um convite e se calhar se tivessem decidido não ir, isso tinha um custo mais alto do que ir e o que vai acontecer a seguir, não sabemos. Estavam loucos para ir pelo que se percebeu ao longo do último mês, não é? Todo certo. Agora os motivos reais eu acho que não sabemos. Eu acho que o ponto mais importante aqui, e se calhar vou pegar ali em alguns pontos que o Pedro focou, é quando nós comparamos a Europa com os Estados Unidos em termos de criação de valor, criação de empresas, espírito empreendedor, ambição assumida, são jogos completamente diferentes. Nós cá estamos há 20 anos a falar do European Single Market e isto foi um projeto que se inventou, mas que nunca viu a luz do dia. Nós temos muita dificuldade, até na área tecnológica, em que supostamente as barreiras são menores, em criar grandes empresas europeias que nos últimos 20 anos tenham surgido da mesma maneira que surgiu o Facebook e a Amazon e o Twitter e o Tesla. E aí é que devia estar o nosso esforço. Hoje em dia, nós conseguimos financiar empresas tecnológicas até um certo ponto e depois na Europa há um cap a partir do qual isto passa a ser muito difícil. E as pessoas e as empresas... Passa a ser difícil porquê? Porque não há dinheiro, porque não há investimento, exato, porque não há escala. E, portanto, ou seja, eu acho que nós devíamos pensar, e depois o que é que as pessoas fazem? Naturalmente vão para os Estados Unidos, porque os empresários e as empresas passam a estar num ambiente onde o potencial é muito maior. Há uma discussão ativa na Europa sobre, há muitos anos também, de novo, não é? Para aí há 10 anos, como é que vamos regular a AI? Não, nós vamos pensar aqui como é que vamos ser... Mas não podiam ser processos paralelos, quer dizer, a regulação, poderiam ao mesmo tempo, demonizar a regulação também não faz sentido. Não faz sentido é não haver investimento e só haver regulação. Exato. Esse contraste que é estúpido. Deveria ser tudo paralelo, mas a Europa acaba sempre por se focar e por cair no trap de
a ficar na regulação, na discussão, nos debates, então, nos grupos de trabalho. Deixa-me fazer a pergunta também ao contrário. Ok, nos Estados Unidos o Trump acabou de anular, de riscar a agência que tinha, as pessoas que desempenhavam numa certa agência, que representavam, enfim, tinham sido nomeadas do Partido Democrático para gerirem, para controlarem os excessos que há de violação da privacidade da parte das empresas, até do próprio Estado. Acabou ou seja, riscou essas pessoas e vai colocar provavelmente lá uns... Sim, isso não pode ter o efeito contrário, isto é, sendo esse estímulo, essa abertura, esse dinamismo americano muito positivo e ter resultados palpáveis e que mudaram para melhor o nosso modo de vida em muita coisa. Por outro lado, não estamos a ir agora subitamente a ir longe demais e, portanto, a inteligência artificial não é regulada de todo, a privacidade das pessoas não é respeitada e tudo é monetizável, tudo é transacionável. Não há esse risco. Nós, cidadãos e nós, jornalistas, sempre considerados de esquerda porque levantamos estas questões, não nos devemos preocupar? É assim, eu acho que teoricamente esse risco existe, na prática o mundo ainda é global o suficiente para as empresas não poderem... não há empresa americana que de repente vai ignorar a Europa ou os europeus, não é? Eu acho que nas empresas ainda há muito bom senso e há a capacidade de olhar para atos como esse de uma maneira um bocadinho mais racional. Portanto, António, querias acrescentar, não sei se era este ponto, se era outro. Não, eu ia aqui acrescentar um aspecto que é importante e que, enfim, só contexto, nós temos um Estado Social ótimo se continuarmos a crescer nos próximos 25, que crescemos nos 25 anteriores, mesmo em Portugal, onde já se sabe que as pessoas que nasceram em 1970 vão ter uma reforma aproximadamente 55% do seu salário, ao contrário daqueles que nasceram em 1950, que receberam praticamente tudo, ou dos que nasceram em 60 e tal, como eu, que vão receber para aí uns 70. Nem isso vai ser possível. Portanto, nós temos aqui um problema claro de crescimento e temos um problema claro de atratividade daquilo que conseguimos fazer na Europa. O que é que eu acho que... mas há aspectos que temos de ter em conta. Primeiro, nós falamos do mercado europeu de capitais que eu me lembro de quando eu era Presidente da Bolsa de Lisboa. Era um miúdo, tinha 32 anos, mas já se falava disso. Das bolsas transeuropeias, do mercado europeu de capitais. Estamos rigorosamente na mesma. Será a Maria Luísa a concretizar? Não vai. Quer dizer, esse é um aspecto. Há uma falta de cultura de integração. Depois há os players iniciados. A banca continua a ser regional, mas ainda é mais regional porque os players, basta olhar para Portugal, estão super protegidos. Há um nível de concorrência baixíssimo. Basta pensar, algum português tenha algum dinheiro e não o tenha fora, ou não o tenha gerido para exteriores, qual é a qualidade do serviço que os asset managers portugueses lhe prestam? Não digo mais nada. Agora, esse é um aspecto de tradição, um aspecto cultural. E depois há um outro aspecto, por isso é que falei da segurança social, que é, nós na Europa temos um sistema de pensões, que é basicamente um sistema pay as you go, ok? Portanto, não fazemos como... Eu vou dar um exemplo. Não fazemos como os americanos, os canadianos e muitos outros. Nós não podemos mudar de um momento para o outro. Nem eu proponho isso. Nunca propus. Agora, já podíamos ter, se o Dr. Boaventura Sousa Santos não tivesse feito implodir a Comissão da Reforma da Segurança Social de 1997. As pessoas não se lembram, mas ele e o Paulo Pedroso rebentaram-na. E o Correia de Campos, portanto, não estou a falar de um fascista de direita, o Correia de Campos tinha uma proposta em que criava um verdadeiro terceiro pilar. Nós nunca quisemos, e a maior parte dos países europeus não. Espanha, se tivesse uma contabilidade de responsabilidades, é um país falido em termos do seu Estado, porque eles não fizeram, por exemplo, nós fizemos. Nós baixámos as pensões para os mais novos. Os espanhóis nem isso, ainda. Mas, portanto, temos esse problema. Os americanos e os canadianos têm uma fonte brutal de dinheiro para investimento, que são os fundos de pensões. Eu vou dar um exemplo. Eu, quando estive aí associado a um fundo, porque depois tive que vender a minha posição por conflito de interesses com a empresa que, entretanto, tínhamos desenvolvido, e quem é que eram os meus principais investidores? Era, para dar um exemplo, porque isso na altura, isto é conhecido. É conhecido, isto é, está no site, não é conhecido. Mas é transparente e está lá. Era a Commonwealth dos servidores públicos da Nova Gales do Sul. Era o Ontario Teachers. O Ontario Teachers, estamos só a falar dos professores do básico e secundário de um estado do Canadá.
que é Ontário. Eles têm, neste momento, aplicados no mercado, eles têm levantado, pois têm, os ativos valem mais, mas eles levantaram fundos que são geridos hiperprofissionalmente em nome dos professores do Canadá, isto é, de Ontário, de 190 mil milhões de dólares americanos. São dos maiores investidores? São dos maiores e são hiperprofissionais. E, claro, não é como eu fazer um PPR em Portugal, em que se não perder dinheiro já fico todo contente. Eles não, eles têm rentabilidades em que eles descontam a vida toda e, no fim, têm pensões decentes. Ok? E, portanto, essa cultura torna... E eles têm... Enfim, eles são como as seguradoras alemãs, investem muito em taxa fixa, investem muito em real estate, coisas com pouco risco, mas também fazem muito investimento alternativo e também têm algum do dinheiro alocado a coisas novas. E, portanto, muito do dinheiro que depois aparece, os LPs dos fundos especializados, as sequoias desta vida, são essas pessoas. E, portanto, eles têm muito dinheiro porque todo o dinheiro é posto na produção. O nosso dinheiro vai todo para o Estado e o Estado depois distribui. Portanto, é o nosso modelo social. Só que geralmente não são os pobrezinhos. Como a gente vê, há muita gente que se... Mas, António, somos mesmo pobrezinhos, não é? Pois somos, em relação a eles agora somos. O estado mais pobre dos Estados Unidos, que é o Mississippi, tem um PIB per capita que vai ultrapassar o alemão, ou já ultrapassou o alemão agora. Já é superior. Portanto, e nós preocupamos imenso com a redistribuição. E esquecemos muitas vezes que é preciso criar riqueza antes disso. E a magnitude da diferença tornou-se tão escandalosa que vai ser preciso, de facto, doses fortíssimas de mortágua para continuarmos a olhar para isto com esta displicência, de dizer nós somos muito superiores aos americanos, os americanos são os ignorantes, são os tontos, são os exagerados, são uns facínoras. Eu acho que é preciso muita dissonância cognitiva para continuar com esta conversa. Posso só dizer uma coisa em relação a isto que o António disse e que se levanta aqui, que é a transição demográfica. Nós estamos sempre nesta transição energética, transição disto e daquilo, e não olhamos ainda bem, enquanto comunidade, enquanto globalmente e também enquanto país, não percebemos ainda bem o que é a transição demográfica. Quando começar a haver mesmo, e já começou este ano, 2024, o ano passado, marca o princípio dessa grande transição. Há mais pessoas no mundo com mais de 65 anos do que com menos de 18. E o mundo não está preparado para isto. O mercado não está preparado para isto. Os meus netos vão viver pelo menos 100 anos. Alguns dos nossos filhos já viverão e, se calhar, eu também chego lá perto. E o mercado, as reformas, o que ganhamos, o que investimos, onde vivemos, não está nada preparado para isto. Portanto, esta questão do Trump, que eu volto sempre a ela, é uma... Estamos a tentar sair do Trump. Mas eu não quero sair, não quero sair. E queria perguntar ao Pedro, para fecharmos e depois passo-vos a palavra, até para variarmos do Trump, porque é uma opção privada, já diziam que eu tinha posto o Trump demasiadas vezes na capa. Eu gostava de dizer que era para vender mais, mas os jornais não vendem muito em papel. Mas ajuda de facto. Glória, se o Trump quisesse vir às conferências do Estoril, eu mesmo tendo repugnância pelo personagem, adoraria que ele viesse. Portanto, eu recebi-o. O seu podcast não ia, mas acho que... Eu gostava de perguntar ao Pedro se aquilo que falou, que isto é que disse, que é verdade, que é uma oportunidade, é uma wake-up call, é uma coisa para acordarmos perante esta letargia dos últimos anos, embora essa visão que partilhaste aqui connosco tenha vários senãos. A pergunta que faço é se essa oportunidade que existe de facto para a Europa não tem, por outro lado, também um grande risco para o mundo do que está a acontecer, enfim, do que pode acontecer com a deportação de milhões de pessoas, enfim, alguns milhares, pelo menos, no sul, enfim, do sul dos Estados Unidos para fora, desses valores que são subitamente todos questionados, porque, enfim, não confundir a América com Trump também me parece razoável, não é? Trump não é a América, Trump é um americano. Claro que não é, e os Estados têm muito mais autonomia. Estão a contestar as decisões. É, de facto, um país federal e algumas decisões federais que o Trump poderá tomar, mas são relativamente limitadas. A imigração nos Estados Unidos tem sido consistentemente na ordem dos 2% da população por ano. Tem sido um contributo muito grande para que não haja esta inversão, este inverno demográfico de que a Europa se está a aproximar muito, muito rapidamente, em que Portugal já está, provavelmente. Eu não quero falar muito mais do Trump. Quer dizer, o Trump como pessoa é obviamente alguém detestável, um narcisista, uma pessoa que não tem empatia, que não tem... mas
Mas aquilo não é o Trump. Aquilo é, por um lado, uma reação a uma política continuada dos democratas que foi um fiasco. Quanto ao wake-up call da Europa, acho que é muito importante. Repara, saiu recentemente um livro do Wolfgang Munchau, jornalista do Financial Times, muito razoavelmente de esquerda, se quiserem, chamado Caput, em que ele descreve o fim do milagre económico alemão. E vamos ver a Alemanha a atravessar muitos anos muito difíceis. E é engraçado porque, grosso modo, tem 4 ou 5 argumentos. O primeiro é a Alemanha perdeu completamente o comboio tecnológico e ele quase que leva isto à expulsão dos judeus antes da Segunda Guerra, em que as universidades alemãs perderam todos os seus físicos teóricos, portanto, perderam toda a capacidade científica nas áreas que viriam a ser importantes de transistores e circuitos integrados, enfim, tudo que era física quântica desapareceu na Alemanha. Ficaram só a mecânica e a química. Segundo fator, portanto, total... ignoraram totalmente a revolução digital, a internet. Se vocês passearem pela Alemanha, vão ver que não há dados móveis em lado nenhum, não há fibra fora de meio dúzia de grandes cidades. É um atraso. Na Alemanha usa-se o fax para uma data de coisas. Vocês riem, mas é verdade. Mas basta entrar num carro alemão para perceber que aquilo segunda coisa, é um horror digital. Segundo argumento que ele aponta é a economia alemã é profundamente, a sociedade alemã, a democracia alemã é profundamente corporativa. Verdadeiramente, quer os Estados, quer o Governo Federal atuam muito de acordo com a vontade das suas empresas, das Volkswagens e as empresas químicas, mecânicas, de automóveis e industriais. E isto levou uma decisão absolutamente corrupta, que eu há bocado estava a dizer, de fechar as centrais nucleares na Alemanha e de apostar tudo no gás russo, mesmo depois da invasão da Crimeia. E com esta conclusão, que é quando não há vento nem sol, queimam mais carvão do que o resto da Europa toda junta, isto é absolutamente extraordinário, não é? Quer dizer, eu quando digo corrupto, acho que foi mesmo corrupto. Quer dizer, o Nord Stream 2, depois da invasão da Crimeia, é um bocadinho como... Nós vimos isto em pequena escala em Portugal, não é? Quer dizer, o petróleo em Angola teve impacto muito negativo do ponto de vista de corrupção em Portugal. Eu acho que a Alemanha sofreu isso profundamente e de forma muito mais próxima e muito maior com a Rússia. E depois juntamos a isto uma aposta... uma visão económica que existe na Alemanha, que é mais ou menos mercantilista do século XVIII em França, de que, e já tive muitas conversas com alemães, e verdadeiramente os economistas alemães acham que todos os países deviam ter um superávit comercial, que, como sabemos, é uma impossibilidade estatística, como nós podemos estar todos convencidos que os nossos filhos são acima da média, mas não podem todos ser acima da média, não é? Os alemães não percebem isto. A crise soberana na Europa teve muito a ver com isto. O custo do ajustamento e da falta de ajustamento que o António referiu e o facto de nós não termos recuperado da grande recessão tem precisamente a ver com o facto dos alemães não conseguirem perceber que enquanto tiverem um excedente da balança comercial de 8% do PIB, alguém tem que ter o outro lado. Tem que pagar. Sim. Alguém tem que ter um déficit. Portanto, eles estão a acumular dívidas sobre o resto do mundo continuamente, sem perceber que nunca mais vão ser pagos. E não estão a investir. É impossível, porque eles só serão pagos quando tiverem um déficit. Portanto, há verdadeiramente, e eu estou a falar disto tudo da Alemanha, porque a Alemanha tem verdadeiramente um peso muito grande na Europa e tem dominado as instituições europeias e tem dominado a forma de pensar na Europa. Nós continuamos, se perguntarmos a qualquer europeu, Angela Merkel foi uma grande estadista. A chanceler. Angela Merkel, como chanceler, para a Europa foi uma desgraça profundíssima. Profundíssima. Acho que vamos pagar o custo do governo Merkel e agora, enfim, ainda pior com o Scholz, durante muitos anos.
Sendo que a Alemanha tem uma dívida pública baixa e, portanto, também se quiserem só investir... para terminar, há bocado estávamos a dizer, quer dizer, é obviamente para nós chocante ver o Elon Musk na tomada de posse do Trump, ou enfim, os outros todos, assentados na primeira fila. Mas o governo alemão tem a mesmíssima proximidade das grandes empresas, só que é tudo isto obscuro. É como nós cá supostamente não existe lobbying. É só um ingênuo é public acredita affairs, que isto é verdade. Nós somos, em muitas coisas, somos uma mistura de ingênuos e como é que é dizer? Hipócrita. Há muita hipocrisia, sonsice. Estas coisas, de certa maneira, nos Estados Unidos acontecem mais in your face. What you see is what you get. Na Europa é tudo. Não é que torna a coisa melhor, mas pelo menos é mais claro. Eu vou passar a palavra ao António e depois faremos aqui um espaço só para 3 perguntas. Tenho mesmo que ir fechar o jornal. Para uma pessoa que tem acompanhado parte do tempo in situ a alteração dos Estados Unidos, há uma alteração sociológica que eu não sei explicar, mas que é marcante e que tem a ver com a relativização da verdade. Nos Estados Unidos, nenhum político podia mentir com facilidade há 40 anos. Eles podiam ser apanhados, mas ficavam desgraçados. E era um país onde as pessoas davam... E a Rita viveu lá mais ou menos na mesma altura, lembra-se? Quer dizer, a palavra era uma coisa muito importante. Muito mais do que em Portugal na altura. Onde se valorizava muito a chica espertice. Ele tem jogo de cintura, não sei o quê. Ou no Brasil tem o jeitinho e tal. E os americanos... E isso mudou completamente, porque não foi só o Trump. É uma sociedade que aceita isso. Mesmo a América, há 40 anos, não aceitava o Trump. O Trump já existia, ia à televisão, e era gozado. Porque era um tipo intragável, era um pato bravo do pior. Portanto, ele fazia os programas, mas não passava disso. Quando o Obama disse em 2007, 2013, por aí, com ele na sala, este senhor nunca será presidente, eu estava absolutamente convencido de que ele tinha razão. Mas eu já não conhecia o vivenciar diário dos Estados Unidos em 2015, 2016. Portanto, houve uma alteração sociológica que permitiu isto. E que também nós verificamos na Europa. Nós aceitamos com mais facilidade que as pessoas mintam, nós, quando eu digo nós, é a sociedade, do que em certos períodos históricos que não são tão remotos para eu, que já tenho uma certa idade, de me lembrar. É o mundo da pós-verdade. Vivemos um bocado, e é dos dois lados. Quanto a estes senhores, eu só ia dizer 2 coisas. É evidente que aquilo me faz imensa impressão. Faz-me imensa impressão também o homem pôr um meme coin no mercado e não haver ninguém dos reguladores a dizer nada. A Melania pôs e há 2 já registados, um para o Barron e outro para o Eric. Só o mais velho, é que se calhar é menos popular, então ele não vai. Agora, estas pessoas têm neste momento, quer a Meta, quer a Google, têm julgamentos importantes antitrust nos Estados Unidos este ano. E, portanto, eles são certamente pessoas super bem intencionadas, mas eles toda a vida puseram muito mais dinheiro no Partido Democrata, que continua a ter muito mais bilionários atrás do que o Trump. Estão os big techs, mas se formos logo a seguir, se formos ver as doações do partido, ela levantou 1.000 milhões de dólares em pouquíssimo tempo. E, portanto, só para dizer, eu acho que eles, basicamente, nesta sociedade que vai perdendo valores e referências, esta mutação torna-se possível, que não seria possível no passado, mas tem a ver com a forma como a sociedade toda perdeu referências e valores. Não estou a desculpar, eu acho inadmissível e esta proximidade, esta confusão, ele manter a sua atividade como manteve. Não, outra coisa, a forma como, por exemplo, os congressistas democratas e republicanos se tornam milionários por usarem informação privilegiada para investir, que é legal nos Estados Unidos para membros do Congresso e para membros do Senado. Portanto, há aqui um conjunto de coisas que, de facto, eles estão muito bem economicamente e muito mais pujantes e tal. Mas eu acho que esta lassidão moral também vai ter um custo. Qual? Ainda não sei. Muito bem, acabamos aqui com esta nota, enfim, menos otimista, eu não ia dizer panglossiana, para não meter com o Pedro em relação aos Estados Unidos, mas, enfim, temos aqui 10 minutos para ouvir 2 ou 3 perguntas. Eu sei que a primeira é sempre difícil e, portanto, passamos à segunda, como se costuma dizer. E passamos à segunda. Eu vou
E leva aí o microfone. É uma pergunta, não é uma intervenção. Bom, é uma pergunta de facto, mas começaria por recordar algo que o António Nogueira Leite ali ainda referiu, que penso que é pouco conhecido, que é a questão da segurança social. Nós temos um sistema de segurança social. Tem que se levantar para filmar. A questão da segurança social é um problema de fundo, aliás, de todas as áreas sociais, a saúde também é um bom exemplo. E o António Nogueira Leite levantou a questão da reforma da segurança social que foi discutida numa comissão em 97. Eu fiz parte dessa comissão com o Augusto Santos Silva, com o António Correia de Campos, com o Luís Barbosa na altura e com o Boaventura Sousa Santos. Isto é também um testemunho, porque é importante dizer isto também em público. O que aconteceu é que andámos quase um ano a discutir a questão da segurança social, porque de facto nós temos um sistema de segurança social, estou a falar há 30 anos, já há 30 anos dizíamos que a segurança social era como que um avião em direção a uma montanha, porque de facto não tinha sustentabilidade e de facto o que se provou é que o avião está a demorar mais tempo a chegar lá, porque temos um sistema de repartição, assim chamado, pay as you go, em inglês, em que as gerações atuais pagam os benefícios das gerações anteriores, esperando que as que vêm aí a seguir façam o mesmo. E isso está condenado, obviamente. São muito menos. Reformam-se também, digamos, o envelhecimento da população vai inviabilizar isto. Bom, para abreviar, andámos quase um ano a discutir na Comissão. E um belo dia apareceu o professor Boaventura Santos a dizer que não concordava com aquilo. Ao fim de, já não me recordo, 30 reuniões, 20 reuniões. Eu próprio confrontei. Isto está documentado diretamente. Não concordo e viemos a constatar que tinha formado um grupo com alunos dele com um relatório alternativo. E adivinhem a quem é que a comunicação social deu maior relevo. António lembra-se disso. Bom, isto levanta uma questão, que é essa a questão que eu queria ver, que é o papel também das elites. Nós vivemos numa democracia e as decisões são dadas pelo poder político e que é resultado de votação. Não é inocentemente, nem é por acaso, que vimos aí cartazes a dizer fomos nós, Partido Socialista, que viabilizámos o aumento das pensões. Não é por acaso. Porque num regime democrático são as pessoas que votam. Portanto, e a questão é como é que levamos essa mensagem à população. Porque as pessoas não são... As pessoas o que têm é um dia-a-dia, como eu costumo dizer, atarefado a pensar como é que chegam ao final do mês e se a filha ou o filho perdeu o emprego ou se o marido também perdeu o emprego. Ouvem soundbites. Qual é a pergunta, então? A pergunta é, temos que levar isto ao conhecimento do público. Temos que colocar as questões. A saúde é outro dos exemplos. Estão bem. Em que na saúde, em que temos necessidade de uma reforma profunda, mas a primeira coisa que aparece e que as pessoas têm na cabeça é estão a dar dinheiro aos privados. Quer dirigir a pergunta a alguém? Não, para o painel. Isto é, como é que as elites podem e devem, digamos, atuar para colocar estas questões nos votantes, porque são eles depois que votam. Pedro? Quer dizer, esta questão é uma questão antiga. Eu lembro-me de tinha uma coluna na altura, em 2001, no Expresso, que se chamava A Riqueza das Nações, e um dos artigos que eu escrevi sobre a minha geração era a geração entalada. E que tinha exatamente a ver com aquilo de que já havia um problema de habitação que era diferente, não havia habitação nos centros urbanos, exceto para as pessoas que tivessem rendimentos muito elevados. As pessoas estavam todas com maus acessos e maus transportes públicos há 25 anos, tal e qual como hoje, nas periferias, e sabíamos que se ter pensões idênticas às dos nossos pais, só com uma tributação que, como pais, não gostaríamos que os nossos filhos pagassem, porque a demografia é uma coisa que é muito lenta. O que está a acontecer agora já era previsto em 1980, 1990, portanto, o que vai acontecer em 2040, nós em 2000 já sabíamos, grosso modo, o que é que iria acontecer, portanto, que era preciso chamar a atenção. Passado pouco tempo é anunciada a reforma para 100 anos. Paulo Pedroso faz uma reforma e diz, eu, que era o principal escriba do Boaventura, e diz, já como ministro, entanto promovido de escriba a ministro, diz, isto é uma reforma para 100 anos.
E as pessoas não contestaram. E não são só os jornalistas. A sociedade civil não contestou. Eu nunca vi um jornalista não contestar. Não contestou. Nunca vi. É que eu não conheço mesmo nenhum da minha experiência. Eu gostava de conhecer esses jornalistas, porque não os tenho a trabalhar comigo. Estão-me sempre a contestar. Mas os leitores têm uma opinião diferente da vossa. Portanto, qualquer coisa está mal. É porque para os leitores o gatekeeper cada vez é menos gatekeeper. E vocês têm que perceber isso, porque não vale a pena dizer, mas nós é que sabemos que nós somos puros. Está bem, mas não é o que as pessoas acham. Eu também nunca ouvi ninguém dizer isso. Ninguém escreveu isso. Só para dizer que em 2007 fez-se a reforma paramétrica da Segurança Social, que dura até hoje e que vai durar, mas que foi um gimmick político extraordinário. Porque foi basicamente dizer, os de agora vão continuar a ter mais ou menos, os que se vão reformar para 2030 vão uma gantalhada, os 2040 então e os 2050 não queremos saber, mas como o português, em geral, não pensa muito no futuro porque está muito assoberbado com o presente, isto politicamente não tem impacto nenhum. Isto passou sem qualquer crítica de monta. Não é dos jornalistas, é dos opinadores. Sobre a sociedade civil, qual é o problema? Eu aqui há uns tempos dei-me ao trabalho, depois de uma experiência que tinha tido, fui ver a generalidade das associações do Minho ao Algarve, muitas empresariais, muitas de todo o tipo, vivem de dinheiro público. De subvenções. As misericórdias vivem de dinheiro público, com exceção da Misericórdia de Lisboa, que tem um património extraordinário, que mesmo dilapidado dá para viver dinheiro mais público, ou menos. Seja ele do Governo Central, seja de Bruxelas, através de apoios à formação. As autarquias. Por isso é que nós temos em Portugal 300 e tal pessoas com um poder brutal no Portanto, não há sociedade civil, na verdade. E eu acho que é isso que explica ser tão difícil passar este problema, como dizia o Luís Filipe, porque as pessoas estão sempre dependentes, os bombeiros. Estão sempre de mão estendida a receber a subvenção. As associações que tratam de crianças com deficiência, as associações que tratam do meio ambiente, todas vivem dinheiro público. Até os jornais agora querem viver dinheiro público, é isso? Tu não. Pedro. Deixa-me só... Eu acho que este tema da sociedade é profundamente importante. De resto, é uma coisa que é muito mais impressionante nos Estados Unidos do que cá. As pessoas envolvem-se em causas, ao nível mesmo do grassroots, é uma diferença abissal. Mas eu queria fazer só aqui uma pergunta às pessoas aqui. Quem é que aqui é filiado num partido? Só podem pôr a mão no ar. Não tem que dizer qual é o partido. Não tem que dizer nada, não. É só para saber quem é que é filiado num partido. Portanto, uma pessoa, pronto, eu vou admitir que isto é representativo da elite portuguesa. Nós vivemos numa democracia assente em partidos. E só há duas aqui. A intervenção política que podemos ter, eu não estou a dizer que eu defenda isto ou que sequer gosto disto, mas é como é. Se quisermos ter alguma intervenção política na nossa sociedade, temos que estar num partido e a nossa elite paira acima. Isto é uma coisa que não nos interessa, isto é sujar as mãos. E lá está, somos mais uma vez moralmente superiores, mas um bocadinho da treta, porque assim isto não funciona. Pedro, mas há cada vez mais movimentos, a cidadania ativa... Não, mas eu já fiz isso. Então, eu sou um dos fundadores do Instituto Mais Liberdade. Sim, mas nos últimos anos fiz fundraising de 80 milhões privados em projetos que não tiveram financiamento público nenhum. Acho que conheço o país de norte a sul, conheço muito bem a economia, conheço muito bem as autarquias, conheço bem isso tudo. Mas, e este acho que é exatamente um problema fundamental, nós precisamos que a elite se envolva, e se envolva na política da sociedade. E não é só... E eu acho que faço pouco, mas faço alguma coisa, mas eu gosto de fazer esta pergunta dos partidos, porque é fundamental. Se vocês forem membros do PS ou do PSD... o vosso voto é 1 em 50 mil para, com grande probabilidade, de elegerem o próximo Primeiro-Ministro. Se votarem só nas eleições legislativas, é 1 em 3 milhões, o impacto é um bocadinho diferente, apesar de tudo. Se além disto se envolverem um bocadinho não sei se é na distrital, se é na não sei quê, na conselhia, no não sei o que mais, se calhar podem trazer temas, podem mudar um bocadinho a opinião. Mas temos que coletivamente sujar um bocadinho as mãos. E isso não acontece. Só queixar-nos não chega. Não chega. Mais uma pergunta e eu vou fechar. Eu passo-lhe o microfone. Se disser o seu nome...
Boa tarde, obrigado. Marcos Sousa. Minha questão, falámos um pouco de perdemos o comboio enquanto europeus da tecnologia, da energia. Aqui há uns 14 anos, nas conferências de Estoril, das quais tive também o orgulho de participar, vi um painel sobre segurança e, pasme-se, quase todos os interlocutores falavam de alimentação e falavam de energia. A alimentação desdobrava em água, em cereais. Na altura, a eclosão, por exemplo, da questão da Primavera Árabe tinha sido precedida do aumento do custo dos cereais e, portanto, dignidade humana, quando ela fica em causa, e ainda para mais há uma concentração de população jovem com concentração de testosterona, normalmente leva a conflitos. Não querendo trazer aqui as nuvens negras, não falámos ainda da China ou de outras outros potenciais players também importantes. Estivemos aqui um bocadinho concentrados, um bocadinho também pela questão do Trump e a dicotomia Europa e Estados Unidos. Europa, creio que é mais ou menos o que podemos constatar deste pequeno tempo de qualidade, está efetivamente numa situação dramática. E, portanto, nem falámos dos outros polos. A minha questão é por que não podermos ter um sonho europeu? E por que não inverter também a questão demográfica? Se há 100 anos houve um sonho americano, por que é que não pode haver um sonho europeu? Por que é que não podemos acolher aquilo que nos faz efetivamente falta? E por que não olharmos para a frente e tentarmos criar efetivamente um futuro mais promissor? Porque é isso que condena. Não é só o problema dos votantes, é o problema de que nem as democracias vão poder persistir. Enfim, o sonho europeu em vez do sonho americano, enfim, a Europa somos nós. Alguém quer responder? Acho que é mais um statement, é uma partilha. Acho que não convoca nenhuma pergunta, ou então convoca a um outro painel. Convoca uma declaração. A outro painel, sim, com outra... Em que eu falarei sobre a China. Falarei sobre a China. Faço então a próxima, mais uma pergunta, se alguém quiser fazer, se não encerramos. André, eu só queria dizer uma coisa. Há um dos podcasts, Puxar pela Cabeça, em que eu entrevisto a Adriana Cardoso, não é Barcia, assim que se chama, e justamente aborda-se durante meia hora ou 40 minutos o tema de como é que nós conseguimos ter gente mais capaz na política. Estou a dar exceções aqui aos senhores que estão aqui presentes e que foram ótimos políticos, nomeadamente o Luís Filipe Pereira. Muito obrigada pelo seu serviço público, mas nós todos sabemos que naquela nossa Assembleia os arrudas são em grande quantidade, tem ali uma multiplicação qualquer. Portanto, se calhar há já movimentos de tentativa de criação de uma sociedade civil que encontre gente disponível para essa causa. Era só isso que eu queria dizer. Muito bem. Vamos então ficar por aqui. Enfim, o contributo também passa por comprar o Jornal Económico amanhã. Diria que é um contributo, é uma coisa muito americana de se dizer, comprem, invistam, porque participar... E ser compassivo com as gralhas, que tu não tiveste tempo a ir ver. Não, eu agora montámos um sistema anti-gralhas infalível, os ACAs ligam às 3 da manhã, e portanto, aqui vemos uma espécie de núcleo americano dentro do Jornal Económico. Fazemos e pagamos. Agradeço-vos a participação, enfim, a inteligência que trouxeram, o confronto de ideias que trouxeram, que é sempre positivo. Eu fiz de Mariana Mortágua, às vezes faço em sinal contrário, filo com gosto. Ela provavelmente não acreditaria. E agradeço a vossa presença a todos e enfim, continuaremos provavelmente a colaborar e a fazer um podcast com vocês, que foi muito interessante e continuará a ser. Muito obrigado a todos.